Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Prezados irmãos e irmãs, sejam todos acolhidos em nossa casa. A União Municipal Espírita tem a alegria de acolher a todos nessa noite. Os nossos agradecimentos à Federação Espírita do Estado do Piauí, sobre a presidente Cristina Miranda, à União Municipal Espírita, em especial a presidente Ana Catarina Pessoa, e o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, Everaldo Amorim. Para nossa harmonização inicial, faremos a leitura de uma mensagem. Não podes modificar psicografia de Chico Xavier. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti próprio. Aprende a ganhar simpatia, sabendo perder. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Não reclames, restaura, nem grites, auxilia. Acerena-te e serve. Crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém. A justiça vê tudo. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Então, gostaria de agradecer às casas espíritas de Parnaíba que se fazem presente aqui hoje. A Caminho da Luz, Caridade e Fé, Chico Xavier, Grupo de Estudos Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Centro Espírita Luz da Esperança, Semente Cristã, Centro Espírita Vida e Progresso e Perseverança no Bem. Somos todos uma só causa, nos evangelizar. Então, para representar a espiritualidade dos espiritualistas da cidade de Parnaíba, eu chamo a senhora Raimunda Santos para proferir a prece de abertura da noite. Boa noite a todos. Então, meus irmãos, vamos nos desaquietar os nossos corações e vamos nos sentar confortáveis e vamos nos conectar ao nosso irmão Mestre Jesus, que adentrando este salão, pondo as suas mãos generosas, conectadas de luz, de esperança. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, auxilie a nossa palestrante durante o trabalho e que todos que estão aqui possam sair daqui gratificados com uma semente de amor, de luz, de esperança. Mestre Jesus, auxilie a todos que aqui estão em busca de sua palavra amiga e fique conosco hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Então, para proferir a palestra de hoje, seguindo a sequência da Semana Espírita Chico Xavier, convidamos a Dora Rodrigues com o tema O Espírito na Era Tecnológica. Boa noite. Sejam bem-vindos todos que venceram a chuva e vieram apesar dela. É um prazer, somos muito gratos ao convite da casa, à oportunidade do trabalho. E em nome da UME, nós queremos dizer que estamos felizes pela programação que começou ontem lá no Luz da Esperança, hoje aqui no Chico Xavier. Vai percorrer as casas espíritas, simples, mas com certeza, de coração, uma programação há 23 anos.
Então, é muito importante esse trabalho, é muito importante essa semana para o Movimento Espírita, e nós que fazemos a UME queremos agradecer a colaboração de todas as casas que nos acolhem. Então, hoje nós vamos conversar sobre o espírito na era tecnológica. Por que escolhemos esse tema? Muito fácil de responder, né? Estamos mergulhados em tecnologia. Com a pandemia, nós somos empurrados. Vamos só lembrar aqui rapidamente, porque não foi um momento muito bom, ainda está assim, meio na atenção, no cuidado, mas a gente lembra que foi um momento de isolamento social mundial. Ficamos isolados mundialmente. A única forma de contato que a gente tinha para quem estava distante era a tecnologia, era o celular, o WhatsApp, que era como a gente conseguia se comunicar com as pessoas. E isso foi tão forte que não foi só a nossa comunicação particular, o trabalho. Muitas pessoas ficaram trabalhando de casa, a escola, faculdade. As pessoas não tinham como ir, então não tinha como a vida parar também. E aí obrigou que todo mundo corresse para a tecnologia. A gente tinha que saber como é que funcionava isso, para não ficar fora, para não perder a oportunidade do trabalho, para não sair da escola, para não sair da faculdade, para não perder o contato. E com isso, a gente viu assim uma coisa maravilhosa, que eu não sei se vocês observaram, mas a internet, que era muito de coisas assim, tem muita pornografia, tem muita coisa negativa, de repente se preencheu de tanta coisa boa. Todos os segmentos religiosos que pensaram, que perceberam que não podiam ter contato com o seu fiel foram para a internet. E com isso a gente ganhou muita live maravilhosa, muita palestra, muita prece, muita mensagem, coisas boas que nos sustentaram nesse momento difícil. E aí a gente pensa, às vezes, que isso, sabe, foi uma coisa assim aleatória, que não tem nada a ver com Deus. Mas, olha, tem um livro que eu gosto sempre de citar, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro Uma Nova Era. Esse livro não é novo, não. E lá nesse livro, o doutor Bezerra de Menezes diz algo bem interessante. Ele diz que, como ninguém, força alguma, pode se erguer em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres, adotando os recursos da comunicação virtual, que facilitam o contato com o mundo inteiro. Então, é Deus trabalhando. Ninguém vai poder se dar um basta nisso, ninguém vai poder impedir esse avanço da tecnologia. Estão reencarnando espíritos livres, estão reencarnando espíritos que entenderam que chegou a hora da proposta ser levada a todos os cantos do mundo, que não precisa você ter dinheiro, que não precisa você ter condição, que não precisa você se deslocar, porque se a gente também pensar bem, falando no nosso movimento espírita, as pessoas, se elas quisessem espiritismo, elas viessem para a casa espírita. Quer saber de espiritismo, venha para a casa espírita. Quer um pouco mais, um palestrante de fora, um congresso, uma coisa, muitas vezes tinha que pagar, porque existem custos nisso. E muitas vezes nem todos da família podiam participar. Se fosse em outra cidade, já dificultava, porque a despesa era grande para viajar, para hospedagem, para uma série de coisas. E aí, de repente, hoje, nós temos congressos gratuitos, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, para assistir onde a gente quiser. Perdeu o sono de madrugada e quer ligar o celular? Quer procurar um congresso? Quer procurar uma palestra? Quer procurar estudo? Tem. Você vai lá, clica e acabou-se. Isso no mundo inteiro. O que nós estamos falando aqui, se alguém lá no outro lado do mundo quiser acessar e assistir,
ele assiste com a gente. Um companheiro nosso que esteja fora do país, que queira assistir, basta pegar o link. E é como se estivesse aqui. Rapidamente, ao vivo. Quer dizer, alta velocidade. Não precisa mais você esperar um mês para você receber aquela mensagem. Não, você ao vivo, interagindo, como o nosso amigo está ali controlando, a gente mandando comentário, dando boa noite, dizendo que está em tal cidade, que está em tal local, assistindo. Então, o doutor Bezerra de Menezes vem nos falar desse novo momento que está surgindo. Isso ele falou quando a gente nem pensava que isso iria acontecer, que havia essa preparação. Espíritos livres, espíritos que entendia que todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. Todo mundo pode se comunicar, acessar o que quiser na hora que quiser. E os espíritos livres encarnados aqui também, que entenderam isso, correram e foram trabalhar. Como nós temos aí nossos irmãos que antes viajavam para fazer palestras, fazendo ali online, as pessoas assistindo. Mas isso tudo, para a gente entender como é projeto divino, a gente vai lá para o Evangelho, para a gente ver lá onde é que está essa historinha, o Marcos 16,15. Ó Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele disse isso para 12 apóstolos e para aquele povo daquela época. Esse pessoal foi para o mundo inteiro pregar para todo mundo. Muitos deles nem saíram ali daquele povoadozinho, daquela região, morreram por ali mesmo. E aí, a mensagem, a palavra do Cristo só foi para aquele momento, só se viu para aquilo? Acabou ali? Ide por todo mundo, ora, por todo mundo, e pregai a palavra a toda criatura. Jesus dizendo isso. E o ide a gente sabe que é um imperativo, né? Uma ordenação. Vá. Não diz quem, ide. Por todo mundo, pregar a palavra. Como é difícil a gente sair por todo mundo para pregar a palavra, a gente prega daqui, como daqui a pouco a gente vai ver, e essa fala vai sair para o mundo inteiro. Quem quiser acessar, fica à vontade. Jesus diz também em Lucas 12:49, eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Então, Jesus tinha interesse na divulgação. Ele trouxe, ele sabia que esse ensinamento ia chocar, mas ia transformar, ia mudar, ia modificar a humanidade. Então, ele tinha pressa que esse fogo começasse já a incendiar. Que esse ensinamento já corresse o mundo. Mas o que acontecia, né? As pessoas não tinham aquela atividade de sair por aí fazendo, era tudo tão difícil naquela época. Aí Jesus o que fez? Pensou, tem um camarada ali que ele é doido. Se eu tocar nele, ele faz loucura. Aí foi esperar Paulo lá na estrada de Damasco. Aquele louco que tocava fogo em tudo. Em nome de Deus ele fazia, ele achava que estava certo. Perseguia cristão, fazia tudo, mas para preservar a palavra de Deus. Aí Jesus vai convocá-lo pessoalmente. Esse aqui é o vaso escolhido, esse aqui vai fazer o que eu estou querendo. Esse vai divulgar a minha palavra. E aí convoca Paulo. E Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Não disse nem assim, mas Senhor, você veio me chamar, eu um desequilibrado, um louco como eu, já matei tanta gente. Não, o que você quer que eu faça? Que era o que a gente devia fazer. E aí, o que acontece? Quem lê Paulo e Estevão sabe, quem lê o Evangelho, que Paulo se afastou um pouco, foi para o deserto, foi ler os escritos que Gamaliel passou para ele sobre Jesus. Gamaliel tinha recebido de Pedro e passou para Paulo, e Paulo foi ler esses escritos e se apropriou mesmo da mensagem do Cristo. Entendeu? E voltou do deserto resolvido. Vou procurar a casa do caminho.
Quando ele chegou na casa do caminho, idade absurda, que ainda é muito presente nos dias de hoje, até mesmo nas casas espíritas, a casa do caminho estava tomada de gente necessitada, doente, precisando de roupa, precisando de alimento, precisando de tudo. E os apóstolos estavam lá, feito louco, servindo sopa, cuidando, dando medicação, tratando daqueles doentes, fazendo de tudo. Mas era tanta necessidade que quando chegava o final do dia, eles estavam arrasados. E cadê a coragem para ir pregar? E cadê a coragem para levar o evangelho adiante? E aí Paulo se chocou e disse, espera aí, cadê aquela mensagem que criou esta casa? Porque tudo bem, todo mundo precisa de pão, de roupa, disso e daquilo, mas a alma também precisa ser alimentada. E cadê o alimento dessas almas? Que não está sendo dado. Porque aquela miséria ali tinha uma causa. E a causa maior era a ignorância. Tudo bem que era um povo que estava submetido a poder, mas eram espíritos que estavam passando por provações em virtude do seu desequilíbrio moral. E aí Paulo tomou a sua diretriz. Saiu abrindo comunidades, criando igrejas, levando o evangelho, levando a palavra aonde podia. Tinha isso não. E quem leu Paulo sabe que onde ele chegava chovia pedrada, né? Ele tinha às vezes que sair escondido, correndo, porque o negócio era sério, dentro de cesto, que queriam matar ele, fazer qualquer coisa, mas ele não. Sabe aquele espíritozinho que Jesus conhecia e disse, esse aqui vai, dê no que der? Era como... E aí ele começou a fundar a igreja, começou a fundar comunidades, começou a levar o evangelho de Jesus. Ele queria levar a proposta que ele entendia que era para o momento e para sempre. E aí depois... E olha, quando a gente fala assim, a gente pensa que era fácil, né? Hoje a gente tem dificuldade, se for ter que ir lá para Luiz Correia, peraí, deixa eu ver, não vai dar. Paulo andava em regiões de difícil acesso, não tinha transporte, não. Não tinha carrinho, não tinha Uber, não tinha avião, não tinha nada disso, não. Era no pé mesmo. Na poeira do mato, pé no chão, com uma frutinha na sacola, seja lá o que for. Não tinha banquete, não tinha nada preparado para ele onde ele chegava. Ele ia trabalhar, ele ia se organizar. Paulo fundou muitas igrejas e daqui a pouco começa a receber pedido de ajuda dessas igrejas, porque os problemas começaram a chegar. E aí Paulo ficou preocupado. Como é que eu vou fazer para ajudar tanta gente desse jeito? Tem muita igreja, tem muita gente, mas eu não posso estar ao mesmo tempo em todos os lugares. O que eu vou fazer? E ali ele pede a Jesus auxílio. E é uma das passagens mais lindas quando Jesus vem e diz para ele algo que é muito interessante a gente entender. Ele diz, não te atormentes com as necessidades do serviço. Para hoje. Serviço é para ser feito, é para a gente se atormentar com ele, não. Não se atormente com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos. Ao mesmo tempo, não dá para assistir todo mundo ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Aí Paulo, como é isso? Não entendi. Só para a gente atualizar, como nós estamos falando de tecnologia, dá para a gente também assistir a muita gente pela tecnologia hoje. Mas Paulo não entendeu o que Jesus quis dizer. Aí ele ficou se perguntando assim, como é que eu vou atender pelos poderes do Espírito? De que forma? Jesus volta e diz assim, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. E atenção, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Paulo não precisava ir lá para levar a mensagem, não. Mas no conteúdo espiritual do seu verbo, de sua exemplificação e da sua vida.
Então, ele não precisava estar em todos os lugares, não. Ele escrevesse cartas. Ele mandasse essas cartas, levasse para o povo, mandasse para o povo. Esclarecesse que ele ia resolver o problema. Não precisava ele ir até lá, não. O nome de Paulo, agora, lógico, exemplificação da vida. Tinha que ser alguém com moral, para quando recebesse carta de Paulo, a comunidade se reunir, vamos estudar o que Paulo está dizendo. E mandou quem para instruir Paulo nas cartas? Vocês sabem quem foi? Quem era a pessoa que ia ajudar Paulo nas cartas? Vocês sabem quem foi Estevão? Estevão foi o camaradinho que Paulo mandou para o apedrejamento. Mandou matar, porque não suportava ver Estevão pregando daquele jeito. Ele se achava. Aí chega, Estevão está fazendo melhor do que eu? Então ele fez tudo para levar. E nessa hora Jesus disse, você vai escrever as cartas com o auxílio de Estevão. E era Estevão que estava lá, junto de Paulo, passando a mensagem. Para consolar, para confortar a comunidade, para esclarecer, de forma que essas pessoas se sentiam como se estivessem com Paulo ali na frente. Então, essas cartas de Paulo, que são dirigidas às comunidades, que a gente vê lá no Evangelho, ainda hoje nos instruem, se a gente for estudar. Ainda hoje nos conduzem, nos orientam. E atentem para o seguinte, ele foi o maior transmissor de ensinamento de forma não presencial. Paulo começou sem a presença, mas a informação chegava. E aí, andando para a nossa codificação, nós vamos encontrar o nosso codificador, também consciente de que é necessário divulgar a mensagem. Recebe o Pentateuco kardeciano, recebe as mensagens. No dia que ele vai apresentar o Livro dos Espíritos, comemorar, o Espírito São Luís chega, através da média Hermance Dufour, e diz, não basta escrever 1, 2, 10 livros, não. Tem que ir para o campo de batalha. Tem que ir defender a obra. Quem lê Kardec sabe como é que foi a vida de Kardec, né? Os ataques, as perseguições. Mas Kardec se utilizou de tudo que na época era possível para a divulgação da doutrina espírita. Ele escreveu livros, ele escreveu a Revista Espírita, ele viajava para conhecer o movimento espírita, o centro espírita, divulgando, porque ele queria que o espiritismo fosse bem compreendido e bem entendido por aquelas pessoas. Então, ele trabalhou. Tem uma fala de Kardec, que quando eu li isso em Obras Póstumas, há um tempo atrás, eu disse assim, eu acho que Kardec pisou na bola em alguma coisa nessa história. Hoje eu entendo. Olha o que ele dizia. Tal qual Jesus, naquela época, ele disse o seguinte, recomendando a nós do movimento uma publicidade em larga escala, feita nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até os lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas. Faria nascer o desejo de aprofundá-los. Eu fiquei pensando, que jornal é esse? Não existe. Não existe no mundo inteiro um jornal tão famoso assim, que divulgue para o mundo inteiro, por lugares mais recuados, a informação. E aí a gente vê a atualidade de Kardec. Que jornal é esse? Nós temos hoje as redes sociais, que levam para o mundo inteiro, por lugares. Tem alguém lá numa tapera, numa ilha, se ele tiver um celular, e ele pegar o link que ele está assistindo nesse momento. Quando foi no ano de 2012, isso está com 11 anos, o espírito Ângel Aguarodi, não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele foi um dos que inspirou o ESD no Brasil. Foi o espírito que trouxe uma comunicação, convocando o movimento para iniciar um trabalho de estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, no dia 23 de maio, vai fazer 11 anos agora, ele psicografou uma mensagem intitulada O Espírito na Era Tecnológica.
Eu estava lendo o livro Líder Espírita quando eu me deparei com essa mensagem. Meu Deus. Ele diz nessa mensagem, eu não vou ler a mensagem na íntegra, ele diz o seguinte, que nós estamos numa era de progresso material. Materialmente, nós estamos bem evoluídos, claro. Mas muitas transformações vão acontecer nas instituições. E nós estamos vendo isso. Tanto espiritual como físicas, materiais, comércio, tantas outras coisas que tem aí. Aí ele faz um alerta. Algumas ruirão nesse momento que nós estamos vivendo. Porque as propostas delas não atendem às necessidades humanas do tempo presente. Vão ruir por isso. As propostas não vão atender mais. O que a gente fez antes da pandemia não serve mais, não. A gente aproveita alguma coisa, mas não serve mais, não. A gente está vendo isso. A gente acorda e dorme pensando assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Que a gente vai, qual o mecanismo que a gente vai criar para motivar para isso e para aquilo, né? E ele diz que vai continuar avançando aquelas que se utilizarem dos novos meios de comunicação. Olha o que esse Espírito diz. Para que o Evangelho de Jesus penetre nas massas prontas a acolher o fermento que as fará crescer. Nós temos essa responsabilidade. Mas ele vai mais além, ele diz, os servidores do Cristo, que se aliaram em fileiras, nós que estamos no trabalho da doutrina espírita, tem um desafio. Olha esse Espírito, olha o que esse Espírito diz, tem um desafio. O da utilização das vias de comunicação que irrigam o organismo social. É o nosso desafio. Nós vamos ter os mecanismos que, as vias de comunicação que alimentam a sociedade que definha. E aí ele diz, conclamamos aqueles que dominam a técnica e detêm a ciência para colocarem seus esforços a serviço. Quem sabe manusear, sim, música, esforços a serviço, todas as técnicas. Colocarem seus esforços a serviço nessa hora que tem como característica a velocidade das informações e a inexistência das distâncias físicas. Então, ele está convocando. Quem lida com mecanismo de rede social, que gosta, não é todo mundo, não, ninguém é obrigado a fazer. Mas aqueles que lidam, aqueles que gostam, se filiem nessa fileira. E aí ele diz também que a Terra teve um período florescente em que a comunicação escrita, o livro, o jornal, a revista, impulsionaram o estudo e a compreensão do Consolador prometido por Jesus. E agora nós temos que agregar a divulgação que ora se faz com eficiência, o domínio das mídias eletrônicas, para pô-lo como candeia no velador. Espiritualizar as comunicações de massa deve ser a meta. Vamos implantar o bem na internet. A gente só tem que comprar porque a gente deixa. Vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente puder de divulgação pela doutrina espírita. E aí, ele diz que essas comunicações vão viabilizar as criaturas que percebam o Cristo onde quer que estejam. Então, as criaturas vão ter a mensagem do Cristo onde elas estiverem. Seja qual for a distância, é compromisso que não pode tardar. Nós precisamos ensinar. Mas eu não posso ir lá em Teresina fazer um grupo de estudo, mas eu posso fazer um grupo online. O que a gente viu na pandemia? A gente abriu um grupo de estudo, se filiou gente da Paraíba, de Teresina, de Floriano, de não sei de onde, de tudo mais. E hoje os grupos estão assim. Me convidaram para participar de um grupo de estudo para fazer umas aulas para o pessoal, umas 240 pessoas inscritas. E olha, do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, de todo lugar. E aí ele diz que nós estamos na era do ensino permanente.
Pronto, agora é ensino permanente. Não dá para fechar mais a escolinha que a gente abriu na pandemia, não. Esforço conjunto de ambas as dimensões da vida. Quer dizer, não fomos só nós que pensamos nisso, a espiritualidade pensou nisso. Pensou, impulsionou e agora a gente está fazendo. Mas como a gente está na Semana Espírita Chico Xavier, estamos falando também de Chico, para não passar sem falar nele, eu estava pesquisando na internet e vi lá uma fala do Geraldo Lemos, que eu não sei se vocês conhecem. Geraldo Lemos, muito amigo de Chico, né? Visitava sempre o Chico em Uberaba, naquela época, ele muito novo ainda. E ele disse que um dia estava conversando com o Chico, e o Chico disse assim, Geraldinho, como ele chamava, o que são mídias sociais? Aí o Geraldo ficou assim, disse, Chico, não sei não existia internet. A internet, eu pesquisei, ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela chegou em 2004 com aquele Orkut. Então, na época dessa pergunta, Chico não sabia nem o que era, nem o Geraldinho, que era mais envolvido com a sociedade, com uma coisa relacionada à tecnologia. Por que você está me perguntando isso? Ele disse, porque os espíritos estão dizendo aqui que no futuro o espiritismo vai ser divulgado nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, veja quanta informação a gente tem dos espíritos, de seres que estavam ali a serviço do Cristo. Mas nós temos aqui também o Viana de Carvalho, que é um dos vultos do espiritismo, que ele diz o seguinte, na era da informática, com seus valiosos recursos, o espírita não pode se marginalizar, quer dizer, nem pedir, nem deixar de participar, sobre pretextos pueris em que se disfarça a timidez, o desamor, a causa ou a indiferença pela divulgação. Nós não podemos deixar de realizar. Eu não posso fazer, você pode, faça. Mas nós não podemos deixar de fazer isso mais. E aí ele diz, servir o Cristo virtualmente é o convite. Porque a gente diz assim, não, eu não vou... A gente está se negando a servir o Cristo só porque é virtual? Tem tanta gente com tanta bagagem para expressar, para ensinar, e que agora disse, não vou por timidez. E aí ele diz isso. Mas é o Viana de Carvalho que está dizendo. Aí a gente vê André Luiz divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. Vamos lá. E aqui, parafraseando o Bezerra de Menezes, que diz que a unificação é urgente, mas não é apressada, a gente diz também que o trabalho com as mídias sociais é urgente. Só não é apressado, né? Não é fazer... Mas aqui, já andando para o final, eu estava dando uma olhada no livro Orientação ao Centro Espírita, do ano 2021, que as casas receberam. E lá foi incluído o capítulo 12, Dimensão Virtual do Centro Espírita. Então, veja bem, a orientação agora que nós vamos falar é da FEB. E eles reconhecem o alcance das redes sociais, porque possibilita todo mundo estar conectado, né, se conectar em qualquer lugar do mundo. Aí o que eles orientam? As atividades doutrinárias virtuais do Centro Espírita se mostram cada vez mais imprescindíveis. A FEB está dizendo isso. Virtuais. As que já acontecem, vamos trabalhar, mas essas atividades são imprescindíveis. Por quê? E ele cita, profissões que exigem viagens constantes, que cuidam de quem cuida de criança ou de adulto com dificuldade de locomoção, localidades desprovidas de centros espíritas, congestionamento das grandes cidades, risco de segurança pessoal, populações eventualmente isoladas. Todas essas pessoas vão ser beneficiadas com um trabalho virtual. Porque se eu estudo, participo de um grupo de estudo virtual e eu viajo, não tem problema. Onde eu tiver, eu pego meu celular na hora, eu estou acompanhando. Eu não perco o estudo. Na casa, eu digo assim, olha, não estou aconselhando ninguém a não vir mais para casa, não, viu?
não se compara também o ambiente de trocas, de presença. Mas, se tem um grupo virtual e eu não posso participar, eu não posso dizer que não posso participar. Pode, a casa está propiciando. E é responsabilidade da casa criar isso. Então, ela diz adequadas por meio de canais virtuais para estudar, vivenciar e divulgar a doutrina espírita. E as atividades poderão ocorrer dentro ou fora do centro espírita. Quer dizer, não é porque é uma atividade espírita que agora você só pode transmitir essa palestra. Então, você pode fazer uma programação e fazer, como ele diz, no local adequado, contanto que você pode ser na residência, lá no livro tem. A partir das residências, escritórios, ou outro local adequado e conectado para o tipo de atividade. Porque, às vezes, a casa não tem internet. Mas alguém tem. E organiza um trabalho e fica fazendo em nome da instituição. Uma pessoa que mora no interior, eu já falei com muita gente, vocês têm como fundar um centro na cidade, minha gente. Antes vocês tinham que alugar uma casa, ter um mobiliário, ter despesa com água, com luz, com mil e uma coisa. Hoje basta só o celular. Centro Espírita Virtual. Aqui em Parnaíba, me permita, tem um SESC Cristã Virtual. É um centro virtual. Tem a nossa casa, Centro Espírita Semente Cristã Física, e tem o SESC Cristã Virtual. É um centro espírita virtual. E aí? Encerrando. Bezerra de Menezes fez uma mensagem, em novembro de 2010, em Los Angeles. Eu trouxe só um trechinho dela, que ele disse o seguinte: reencarnastes para contribuir em favor da nova era. Ninguém pensa que está aqui por acaso, não. As vossas existências não aconteceram ao acaso. Foram programadas. Vocês sabiam disso? Foram programadas. Antes de mergulhardes na neblina carnal, leste o programa, olha aí, que vos dizia respeito e o firmastes, dando assentimento para as provas e as glórias. Nós lemos o programa. Assinado, vou lá, vou fazer isso. Bezerra de Menezes está dizendo isso. E aí, em Prolegômenos, os Espíritos nos dizem: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho é dos Espíritos, não é nosso, é dos Espíritos. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva, e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Com a perseverança, olha, perseverança, é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não para agora não, recompensa não, trabalhe. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Eles garantem, nós vamos ajudar sempre. Se você estiver no caminho certo, no caminho do bem, não se preocupe, nós estaremos ali com você. E no capítulo 20, Missão dos Espíritas, fechando aqui a nossa fala, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. E aí, lembrando Jesus, como nós iniciamos, ide por pregar o evangelho a toda criatura. Muita paz, muito obrigada. Nosso agradecimento à Dora por sua exposição e esclarecimentos. Pessoal, sábado, nós vamos ter um seminário no Centro Espírita Semente Cristã, a partir das 17 horas, sobre humanização da seara espírita.
Era um seminário, a princípio, para o trabalhador da nossa casa, mas ele ficou incluído na Semana Espírita Humberto Campos. Então, todos são convidados, a partir das 17 horas, no sábado, lá na nossa casa. Gostaríamos de esclarecer que o passe hoje será coletivo, feito durante a prece, né? Então, vamos nos concentrar para esse passe coletivo. Gostaríamos de chamar para a prece de encerramento a nossa trabalhadora Ana Maria. Então, vamos nesse momento, depois da palestra, da explanação de hoje, imaginar a figura do Mestre Jesus, figura amorosa que nos acolhe com seu amor, e dizer o quanto somos gratos por essa noite, o quanto somos gratos pelos ensinamentos, pelo Evangelho deixou, pelas lições que timidamente tentamos entender e colocar em prática. E só te pedir, Senhor, que esteja conosco, que possa o teu amor, a tua paz chegar a todos os nossos lares, envolver todos os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nesse momento necessitam de consolo, de amparo, de boas energias, de saúde, que eles sintam-se tocados pelo teu amor, pela tua paz. Te pedimos que esteja conosco durante toda essa semana, que nos acompanhe nos nossos lares, nos nossos trabalhos, que acompanhe a nossa semana espírita, que ela possa transcorrer de muita paz e de muitos esclarecimentos e ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Graças a Deus. Avisamos que a palestra de amanhã, continuando a Semana Espírita Chico Xavier, será no Centro Espírita Perseverança no Bem, com o tema Cisco de Deus, Chico Xavier, com a Maria Neumann. Então, agradecemos a presença de todos, tenham todos um bom retorno aos seus lares, aos nossos lares. Muito obrigada.